Saravá, queridos irmãos de fé. Parou aí. Pararam de zapear a internet. Vocês acabaram de chegar no canal certo para conhecer melhor a Umbanda que você tanto ama. Esta pauta que nós vamos trazer hoje, nós já trouxemos ela recentemente no canal do Facebook Heranças Afros 2.0 de Pai Kleber de Ogum, onde comemorava 5 anos desse canal que tem trazido uma quantidade enorme de autoridades religiosas dentro não só do batuque sulino, quanto da própria Umbanda e também de outras especialidades, trazendo conhecimento médico, enfim, para toda a comunidade afro-brasileira aqui do Rio Grande do Sul e dessa região. Bem, nós vamos falar então sobre uma questão que bate muito dentro da Umbanda e também nos cultos afro-brasileiros, no próprio candomblé, no próprio batuque, que é oralidade versus escrita. Será que a escrita, o ato de escrever, é rival da oralidade? Será que o ato de escrever vai destruir a oralidade? É sobre isso que nós vamos conversar. Porque muitas pessoas se debatem neste assunto há muito tempo. Há muito tempo eu digo mesmo. Porque quando nós começamos também na Umbanda, os nossos dirigentes naquela ocasião, e não é um nem dois, muitos dirigentes, surtavam literalmente, entravam em surto, quando ouviam falar que iriam trazer um palestrante, um escritor, alguma pessoa que teria alguma autoridade para trazer uma palavra, enfim, um diálogo dentro daquele terreiro. Choravam, esperneavam, ficavam apavorados, achando que essas pessoas ou haveriam de diminuir o seu conhecimento, haveriam de desmistificar muitas coisas dentro do seu centro, ou até, quem sabe, acabar com aquela corrente mediúnica, fazendo com que cada um fosse embora dali. Então era um grande problema sim, já naquela época, isto. E tudo se passava na base da oralidade. Pior. Eu falo em oralidade, mas é pior que oralidade. Era aquela coisa assim. Você entrava numa corrente, diziam para você, coloque o branco. Nós lá fazíamos os nossos uniformes, aparecíamos de branco. E aí diziam para a gente, olha, fica por aí olhando como é que se faz as coisas. Observa, fica observando. E naturalmente para uma alma inquieta como a nossa, uma alma curiosa como a nossa, ficava milhares de perguntas, do tipo, por que tem aquele copo de água no congá? Por que acendem aquela vela naquele cantinho? Por que tem aquela peça lá no fundo, sempre chaveada do terreiro, que ninguém entra? O que tem lá dentro? E milhares de perguntas assim surgiam, é natural, em nós que estávamos começando. E nós não adquiríamos resposta. E quando nós perguntávamos, recebíamos a seguinte resposta: é segredo. Tudo era segredo. Se você perguntasse por que se usa uma guia de lágrimas de Nossa Senhora para Preto Velho, era segredo. Se você perguntasse qualquer coisa que acontecesse, era segredo. Qual era a história de Xapanã, de Oxalá, de Ogum? Segredo. Vejam só vocês. Então, chega uma hora para uma alma curiosa, inquieta, que ela tem que ir em busca de conhecimento. Porque você não fica, é natural, durante anos a fio, dentro de um terreiro, apenas repetindo movimentos. Ou seja, só fazendo aquilo que todo mundo fazia. A gente quer entender por quê. E aí que nós chegamos na questão da escrita. Será que a oralidade sozinha ela se basta? Será que a cultura oral sozinha ela se basta? Será que a escrita não ajudaria a cultura oral a ficar mais forte?
Foi com essas dúvidas na cabeça, em determinado momento, e posso falar, procurei o guia de nossa casa para receber um tipo de orientação, coisa que nós fazemos. Nós somos filhos da Umbanda. Quem já não fez uma pergunta para o guia no final da sessão? Eu cheguei para o guia, humildemente, com essa questão. É uma questão bem difícil. Cheguei para ele e disse assim: olha, meu pai, eu queria saber qual a sua opinião, qual a opinião da espiritualidade superior sobre a questão oral, se nós deveríamos ensinar nos nossos terreiros apenas na base da conversa, ou teríamos também que indicar a escrita, os livros, a cultura escrita para essas pessoas. O guia, naturalmente com sua sabedoria, que só eles têm, chegou para mim e disse assim: olha, minha filha, pense bem, ele me disse. Todos os livros sagrados da humanidade, e citou os Vedas, citou a Bíblia, citou o Alcorão, citou a Torá. Todos esses livros sagrados, eles surgiram da oralidade. Não foi apenas uma pessoa ditando esses livros. Foram muitas pessoas em muitas gerações, uma passando para a outra. Aquelas ideias se somando, aquelas ideias criando corpo, se avolumando com o tempo, se tornando grandes conhecimentos e sabedoria. Mas em algum momento, a espiritualidade superior, como ele mesmo definiu, a espiritualidade superior indicava que essa cultura oral deveria ser escrita. Para quê? Para ela ser sedimentada, solidificada, para que as próximas gerações, e quando ele falou em próximas gerações, são milhares de anos depois, pudessem ter exatamente uma imagem correta daquela oralidade dita naquele tempo. Ou seja, escrever preserva para sempre. Já a oralidade, E mais, parei para refletir sobre essa questão que ele me falou, com aquela sabedoria única de um guia de luz. Parei para pensar e me veio a seguinte ideia: pois é, o primeiro dirigente, aquele que sabia tudo, aquele que veio da África, aquele que conhecia profundamente a cultura e a própria magia, enfim, dos conhecimentos mais importantes, com medo de que esse conhecimento caísse em mãos erradas e fosse ser utilizada por pessoas de má fé, vocês sabem que fazem e fazem mesmo, passou, vamos dizer, 80% do que sabia. 20% ele levou para o túmulo. O outro que o sucedeu também fez a mesma coisa, ensinou 60%, 40% ele levou para o túmulo, mas lembre-se que ele já tinha pego menos 20% do primeiro. Aí vem a terceira geração. Aí a terceira geração já perdeu 20% da primeira e 40% da segunda. Ensinou 30%. 30% do quê? Vocês estão vendo que a oralidade ela tem esse perigo. Ela pode acontecer e acontece de ir se diluindo com o tempo. Então, todas as religiões que se baseiam unicamente na oralidade, elas têm um veredito. Elas tendem com o tempo a desaparecer. Aí você diz assim: ok. Mas lá no Antigo Egito, por exemplo, eles escreviam, as paredes dos templos são escritas de cima a baixo. Por que a sabedoria do Antigo Egito acabou? Aquela religiosidade acabou? Porque ela estava concentrada apenas nas mãos de poucos. Poucos sacerdotes tinham conhecimento daquilo que estava escrito nas paredes. Não somente eles liam, meia dúzia lia, o resto do povo não lia. E mesmo assim concentravam em si o conhecimento e não repassaram. Então a oralidade, na verdade, é uma sentença de morte para as grandes religiões. Se você ama a sua religião, se você curte
o que faz, se você ama seus guias e seus orixás, você tem o dever de repassar o máximo que puder para as próximas gerações. O máximo que puder, é claro, não ensinando como se faz, mas ensinando os caminhos, porque a espiritualidade vai, com certeza, indicar aonde você vai buscar a fonte dessas informações. E essas pessoas, com certeza, encontrarão até muito mais do que o antecedeu. Vocês compreendem isso? A grandeza disso? Então, não considerem o ato de escrever, o escritor, aquele que tem a responsabilidade de preservar essa cultura, porque não foi ele muitas vezes que escolheu, é algum comando que veio lá de cima, como é o nosso caso, de tantos outros que têm as suas espiritualidades, que chegam e dizem assim, você tem que escrever um livro. E você tem que escrever um livro. E estão cumprindo missões de preservação dessa cultura. E se você quer que os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e a sua religião tão linda, que é, de fato, que se preserve, você tem que contar com a escrita. Não há outra maneira de exercer. Por exemplo, nesse momento, foi o exemplo que também demos naquela ocasião, junto àquela palestra, aquela live que nós fizemos ali, nós lembramos que nós estávamos exercendo naquele instante a oralidade, como agora. Nós estamos aqui, nesse momento, pela rede do YouTube, transmitindo para você, através da palavra, o conhecimento. E transmitir o conhecimento é um ato extremo de amor, porque você dá tudo de si, você dá a pérola do seu coração, você dá o lótus do seu coração para aquele que escuta, para que aquele aprenda. E para mais do que isso, porque nunca um escritor ou alguém que lide com a cultura, ele traz a palavra final. Jamais temos a pretensão em nenhum momento de trazer a palavra final, mas trazer aquela palavra certa até aquele instante. E que, se ela tiver que ser alterada no futuro por qualquer motivo, que seja alterada com responsabilidade, por amor, por boa orientação. Então vejam que maravilha é conhecer, pesquisar, ler, sim, ler. Há muitos bons livros? Tem muitos bons escritores? Muitos. E tem muita porcaria por aí, que não vale a pena abrir. Que é quando o autor se acha que conhece aquele assunto e começa a dar a sua opinião. Nós, escritores, aquele que lida com a escrita, nada mais é do que um semeador. Nós recolhemos a oralidade como sementes e plantamos para que floresçam grandes árvores que vão alimentar os caminhantes daquela estrada quando por ali passarem. Este é o objetivo do escritor. Nunca será dizer que sabe tudo, nunca dizer que tem a palavra final e que é tão importante. O tempo das redes sociais, o tempo que a oralidade tomou uma outra forma, uma forma bem mais abrangente, bem mais popular. A cultura se tornou acessível a todos. Você pode não saber ler, mas você, através de uma conversa, um bate-papo, como nós estamos tendo agora, você tem acesso à informação. Os livros, de fato, aqueles livros que eram manuscritos, vejam bem, manuscritos, que eram livros assim raríssimos de serem encontrados, hoje em dia você relativamente consegue comprar. Um livro aqui, outro lá, acolá, se torna acessíveis. Ouçam muito através da cultura oral. Leiam muito, mas principalmente, aprendam a selecionar o que você lê e o que você escuta. Porque tem muita opinião furada por aí se dizendo verdade e muito escritor escrevendo as vozes de sua cabeça em vez de realmente registrar o que deveria ser registrado.
Então, nesse momento, nós repassamos para o nosso querido, amantíssimo, iluminado e esperado toda semana, Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa queridíssima Umbanda. Então, gostou? Semana que vem, aqui nesse canal, não é outro, é aqui. Nós vamos ter um bom bate-papo, uma boa conversa, algo que vai fazer você refletir, aprender, quem sabe, e quem sabe pegar essa semente do semeador, plantar você, não ele, lá adiante e frutificar em uma grande árvore muito bonita para a nossa amada Umbanda. Então, até lá.